O Legado de Júpiter estreou na Netflix, a adaptação da obra de Mark Millar, e hoje no Mega Hero nós iremos comentar o que achamos dessa primeira temporada. Olá meus heróis, tudo bem com vocês? O Legado de Júpiter estreou na Netflix, Ana, dividindo opiniões. A internet virou uma grande arena onde meu super-herói é melhor que esse aqui, Invencível é melhor, The Boys é melhor, não presta o Legado de Júpiter. E aí? Eu achei assim que as pessoas estão comparando demais, né? Inclusive vi títulos de Legado de Júpiter é The Boys da Netflix. Gente, são coisas diferentes, não vamos fingir que essa série foi inventada pra Netflix. É um quadrinho que já tem algum tempo de lançado. 2013. Então assim, vamos respirar, calma, Centraliza. entendeu? Vamos pensar um pouco no que é o Legado de Júpiter. Essa obra não é nada mais, nada menos que uma nova história de super-heróis, novos personagens e que foi adaptado agora pra uma série on demand, gente. Então assim, não é uma tentativa de cópia, não é, eu quero ser Liga da Justiça, ou eu quero ser Vingadores, ou eu quero ser The Boys. É simplesmente uma história nova. Então, como uma história nova, a gente tem que consumir como tal. Pra mim é nova porque eu não li os quadrinhos ainda, fiquei curiosa, o Rafa também, mas eu conheci através da série da Netflix. Logo de cara, eu já quero falar que eu curti a história, principalmente por ser algo diferente. Eu tenho uma coisa dentro de mim que eu não gosto de ficar assistindo a mesma história com personagens diferentes, tipo uma obra que copia a outra, que copia a outra. Eu não tenho paciência nem tempo pra isso. Então, quando o Legado de Júpiter apareceu aí pra assistir, eu comecei a assistir, eu fiquei muito intrigada, principalmente porque eles fazem aquele lance de contar a história do passado ao mesmo tempo que eles contam a história do presente, mas eles fazem isso muito bem. Então nós iremos acompanhar a história da União, um grupo de heróis formado pelo Utópico, que é o Sheldon, a Lady Liberdade, que é a Grace, o Magnético, que é o Brandon, temos também o Skyfox, que é o George, e outros personagens que vão aparecendo ao longo dos episódios, como Onda Cerebral, que é o Walter, e a Chloe, que é filha do Utópico. Então a gente tem para mim, Ana, eu entendi que é um grande drama familiar, né, principalmente, a primeira grande abordagem, ao mesmo tempo que a gente vai descobrir como a União se desuniu, né? Como chegou ao ponto da equipe se desfazer, de eles estarem brigados e mergulhados em uma série de dilemas de o que é ser super-herói e o que é seguir o código. Pois é, eu acho bem interessante porque eles trazem isso bem de cara, né? Que às vezes em outras obras a gente meio que vê subentendido, a gente não pode matar, a gente não pode fazer tal coisa, tem umas regras. Só que aquilo não é, às vezes, tão bem explorado. Às vezes, num quadrinho específico, para quem acompanha aí, né, todos os quadrinhos que saem, você veja isso de uma maneira mais específica, mas nas obras maiores, como cinemas, séries, às vezes isso deixa passar. Mas aqui, em O Legado de Júpiter, a gente tem esse lance do código muito sério. E eu achei bem interessante, porque toda a história é contando como foi que essa equipe, né, quase são tratados como deuses, assim, conseguiram esses poderes lá no passado e as consequências disso agora no presente. Então, esse código está sendo questionado porque isso foi uma coisa que me cativou muito. Tudo que acontece no passado são final dos anos 20, começo dos anos 30, sim. É outro mundo completamente diferente do que a gente está vivendo agora, são outros valores, outras crenças, e essas pessoas foram formadas como super-heróis dentro desses valores e crenças. E agora a gente vê eles colocados no mundo moderno, onde essas regras não se aplicam mais. Porque eles não envelhecem do jeito normal, né? Eles envelhecem de uma forma gradativa, bem gradativa, por sinal. Então, eles ainda têm aquela mentalidade da época que eles foram super-heróis na ativa, né? O grande momento deles. Então, principalmente o Utópico, que é o líder da União, ele carrega esse peso nas costas de: será que a gente tem que realmente seguir o código? Porque eu quero seguir e eu quero que os outros sigam, mas parece que os outros super-heróis e as pessoas também não acreditam mais nos valores da minha época. Eu acho muito irônico, e talvez proposital, acho que o autor fez, o nome do Utópico ser utópico, né? Utopia é aquela coisa que é o perfeito e inalcançável e que todo mundo almeja. Sim. Então, é bem interessante que o nome dele seja justamente esse, porque é essa fantasia que acaba criando todos os problemas. Ele quer ser o super-herói perfeito, ele quer ser, né, a utopia do super-herói. Eu sigo o código, eu não mato, eu sempre coloco os bandidos na prisão. Só que todo mundo em volta dele, inclusive a família, tá falando e gritando pra ele, dizendo assim, isso não funciona mais.
a gente precisa mudar o código, ou então quebrar o código de alguma forma. E eu acho que isso é super bem trabalhado, a questão dele ter um filho com superpoderes que fica na sombra dessa grandeza dele. E a filha que simplesmente desistiu porque ela falou, eu não consigo alcançar essa utopia que você tá me pedindo. Isso. Então são dilemas que são muito bem trabalhados na série e que me prenderam do início ao fim. Isso também respinga em outro personagem, que é o Walter, que é o irmão do Sheldon, né? Acho tão legais os nomes deles não, mas Sheldon, o tópico é o Sheldon. Acho muito bacana. E a gente tem essa dualidade entre os irmãos também, principalmente quando é abordada a parte do passado, né? Porque o Sheldon acaba sendo o filho favorito. Então o Walter, ao longo de todo esse tempo, ele se vê como a sombra do próprio irmão, e isso se reflete no futuro com o Brandon, que é o filho do Utópico. Então a gente tem uma rima do passado e do presente que se complementam e entregam uma trama bem fechadinha. Eu gostei muito dessa parte de trazer o passado, porque eu gosto muito de ver como chegou até aquele momento. Então acho que eles conseguiram construir bem. Eu acho assim que essa construção ao mesmo tempo da trama foi super bem feita, inclusive visualmente, com passagens, né, de cena do passado e futuro, a tela saindo do widescreen, saindo para algo mais moderno, né, com uma proporção mais cinematográfica e o passado com uma proporção maior. Acho que eles foram muito felizes nisso. E o que eu mais, assim, tava ansiando ver na série era justamente qual era a origem desses poderes. Porque a gente tem no nome muito claro o legado de Júpiter. Então a gente sabe que Júpiter está envolvido de alguma forma. Maneira, né? Então tem toda uma quest que eu me senti assistindo Kong, a Ilha da Caveira ali. Ou, na verdade, King Kong, não sei mais o filme, que eles vão naquela coisa dos anos 30, todo mundo vestidinho de explorador. E tem que encontrar ali... qual é o objetivo daquilo, porque na verdade o Sheldon pensa que tá ficando louco, né, quando começa a receber todas as coordenadas, que é outra coisa que eu me perguntei, eles não explicam nessa temporada, né, da onde vem todo esse frenesi que o nosso personagem principal passa para chegar até o lugar dos poderes, e claro, que sai de uma aventura quase ali Indiana Jones, com casos de família, de super-heróis no presente, pra uma aventura cósmica. E eu fiquei assim de cara, né? Sabe quando sua mente racha no meio? Então... E no presente, como eu comentei no início do vídeo, a gente tem as consequências de escolhas feitas no passado. Eu não quero me aprofundar muito nisso, porque pode acabar estragando realmente a experiência, porque boa parte do plot twist da temporada está no que aconteceu no passado e no que reflete no futuro, mas eu acho que eles conseguiram amarrar isso muito bem e o final da temporada foi satisfatório. Eu sei que muita gente estava esperando uma série recheada de ação, até porque os trailers e materiais promocionais da série mostravam muito isso, mas eu acho que não é o foco da série. É muito mais, como a Ana falou muito bem, abordar os dramas dos personagens, e a parte da luta é um plus. Claro que eu gosto de ver, eu adoro os uniformes, eu acho lindíssimos os uniformes, eu gosto dessa pegada de uniforme clássico, mas eu senti que a série não quis seguir por esse caminho, e foi um caminho que eles seguiram que não foi algo feito de última hora, eles estavam preparando para isso. Outra coisa que eu queria comentar é justamente dos uniformes, né? Eu acho que... Eu não sei se as pessoas entenderam muito o conceito que eles quiseram trazer. Como eu já vi nos quadrinhos, é muito parecido o uniforme, é quase idêntico. Então, a obra, ela quer trazer um conceito daqueles heróis tradicionais, né? Que usam aquelas roupas coladas, capas, muitas coisas douradas. E, ao mesmo tempo, você começa a ver no presente a roupa dos novos heróis, né? Os jovens, que agora vão começar a substituir esses heróis mais antigos, que são mais modernos, são aqueles bodysuits cheios de luz e não sei o quê. E é um contraste bem gritante, né? E a gente tem o filho do Utópico no meio do campo, Sim. querendo ser o pai, porque a sensação que eu fiquei é que esses títulos vão ser passados pra frente em algum momento, ou seja, vai ter um novo Utópico, uma nova lei de liberdade. Então o filho fica ali naquela expectativa de ser o novo Utópico e com um visual mais retrô do que os novos super-heróis que estão ali pelas ruas lutando com suas roupas mais modernosas. Mas fica aí, vamos resumir o que é que nós achamos dessa primeira temporada. Eu vou começar, que a Ana até deu um gancho no começo, mas eu quero ver sua opinião como um todo. Não escapa não, tá? Porque eu gostei bastante, eu me diverti com a história, a aventura que a Ana falou, acho que foi isso que me prendeu mais. Eu adoro quando eles mexem com flashback de uma maneira que não deixa o espectador confuso, eles sabem separar muito bem os dois tempos. Eu gosto muito disso, principalmente porque quadrinho aborda muito isso. Então eles trouxeram essa dinâmica do quadrinho para a série de TV, algo que outras séries da Netflix já fizeram, como The Witcher, por exemplo, Sim. já brincou muito com isso de passado e presente. Adorei o núcleo de personagens.
acho que eles são bem cativantes, adoro os super-heróis, os atores que eles escolheram são ótimos, gostei muito dos uniformes, como eu falei, e eu torço de verdade que a galera que não assistiu dê uma chance, mas que você não goste no final, dê uma chance para conhecer, se permitir conhecer uma obra diferente. Eu acho que esse é o grande lance. Eu acho que o Rafa falou tudo. Como eu comentei lá no início do vídeo, a gente ter alguma coisa que é mais diferenciada, que não é exatamente o que você vai assistir esperando já. Eu tenho esse problema de, às vezes, assistir uma coisa e já ir falando, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo e tal, porque você já viu aquilo tantas vezes. E nessa série não foi assim, eu fiquei realmente presa. Inclusive, eu queria que tivesse muito mais tempo no passado do que no presente, porque eu amei aquela aventura. E o que ficou pra mim é justamente querer saber mais sobre esse legado de Júpiter, porque a gente sabe que o legado são esses poderes dos super-heróis, ficou bem claro isso, mas da onde surgiram esses poderes? Quem criou esses poderes? Minha mente já fica, sabe? Porque a gente literalmente vê um pouquinho de Júpiter na série e, assim, eu queria ver mais a origem dos poderes, até mesmo antes de chegar nesse grupo. Olha aí, série que vale a pena dar uma conferida. Inclusive, eu adquiri o quadrinho e vou mostrar no Instagram do Mega Hero. Então vem seguir o Mega Hero nas redes sociais, principalmente o Instagram, @MegaHeroOficial. Eu vou mostrar o quadrinho pra vocês. Quem sabe a gente até faz um vídeo comentando aqui sobre o quadrinho, porque existem mais histórias, é claro, e eu torço que continue a contar essas histórias na série também, pra gente continuar se aventurando nesse legado de Júpiter. Mas e você que está do outro lado, o que é que você achou da primeira temporada de O Legado de Júpiter? Deixa aqui na seção de comentários com a hashtag Squad dos Heróis, comenta, gostei do personagem X, gostei da trama, gostei dos uniformes, deixa aqui e não esqueça de seguir o Mega Hero nas redes sociais. Pois é, @MegaHeroOficial, Twitter, Instagram, como o Rafa falou, vai lá para olhar o quadrinho, ele vai falar um pouquinho sobre a edição e, claro, não deixe de acessar o nosso site, que é o nosso hub, onde tem todos os nossos conteúdos, podcast, vídeos, matérias, pra você ficar inteirado por tudo que tá acontecendo aqui. Exatamente, quer ficar sintonizado com o Mega Hero a semana inteira? Então vem escutar o Heróis do Megaverso, que é o podcast do Mega Hero, mais de 1 hora de bate-papo, às vezes um pouquinho menos, mas é sempre nessa faixa aí, comentando as últimas novidades da cultura pop. É isso, galera, nos vemos muito em breve e desperte herói, que é você.